Bem-vindos ao Anfavia Cast, o podcast da Anfavia, que exploramos as inovações que transformam a indústria de autoveículos e de máquinas autopropulsadas. Eu sou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavia, e hoje temos o prazer de receber Carlos Alexandre de Oliveira. Carlos Alexandre, ele é o presidente da Caterpillar do Brasil, empresa que celebra 70 anos de Brasil, uma história maravilhosa, e se aproxima de seu centenário global. Há 68 anos atrás, quando a Caterpillar ainda engatinhava no Brasil, ela já veio e foi logo a fundadora da Anfavia. Então, receber você na Anfavia e falar e ter a oportunidade de debater com você, de ouvir um pouco sua trajetória, é um motivo de muito orgulho para nós da Anfavia, e sinta-se absolutamente em casa. Muito obrigado, viu, Carlos Alexandre? Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por esse momento aqui para a gente ter um bate-papo. A história da Caterpillar, a história da Anfavia, elas estão muito próximas, né? Nós temos aí o prazer de celebrar e o orgulho de celebrar, né, 70 anos de presença da Caterpillar aqui no Brasil, né? E, né, Anfavia, 68 anos, nós já estávamos juntos lá no início da Anfavia também. A Caterpillar também como uma das empresas, né, fundadoras aí da Anfavia. Então, prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui na Anfavia. Então, eu queria primeiro começar falando dessa trajetória. São 70 anos de Brasil e você 25 anos de Caterpillar. Conta um pouquinho da sua história, quando você começou, da sua experiência fora do Brasil, nos países que você teve a oportunidade de trabalhar, e a gente queria saber um pouquinho da sua história mesmo. Fala um pouco para a gente, por favor. Tá joia, com prazer. Eu completei 25 anos de trabalho na Caterpillar no ano passado, no final do ano passado. Eu digo aqui trabalho, mas na realidade é muito mais do que trabalho, porque a identidade, vamos dizer, do Carlos trabalhando na Caterpillar, ela se confunde também com vamos dizer, a parte do que é como carreira, do que é como profissão, mas também do que é como pessoa. E eu digo isso porque a minha transição, eu trabalhava numa outra empresa antes de me juntar à Caterpillar, e é assim, quando a gente tem alguns movimentos, né, de transição de carreira, surge a dúvida sobre, né, e aí como é que vai ser, né, numa nova empresa. E um dos pontos, né, que naquela época, né, ficava na minha cabeça era o quanto que a cultura da empresa ela ia estar alinhada com o que eu acredito, né, do que eu tenho como meus valores, né. E são 25 anos, né, então na realidade essas dúvidas que tinham lá atrás, todas elas foram sanadas rapidamente. Então eu iniciei na Caterpillar lá em 98, eu vim de um outro segmento, hoje de uma empresa que inclusive ela é fornecedora da Caterpillar. Sou natural do estado do Rio, do interior do estado do Rio, de Volta Redonda, e trabalhava próximo, né, no estado de São Paulo, mais próximo, na divisa. Então, teve a transição de carreira e também a transição de cidade, né? Eu fui para Piracicaba, foi quando eu iniciei na parte de compras, foi a minha primeira experiência ao trabalhar na área na cadeia logística, e ao longo desses 25 anos, na realidade, foram diferentes 25 anos trabalhando dentro de uma empresa. Não só por áreas diferentes onde eu trabalhei, mas pelos desafios que a empresa tem, a organização tem. A Caterpillar de 25 anos atrás é uma Caterpillar diferente hoje, em todos os aspectos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em áreas como compras, logística, desenvolvimento depois de fornecedores, área de engenharia de manufatura, área de planejamento avançado, área de manufatura Lean, área de operações, a área de EHS, assim, só algumas delas, e em todas elas foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora como profissional, como pessoa. Já estou há 25 anos na Caterpillar, e boa parte deles em Piracicaba, onde é a maior manufatura que nós temos da Caterpillar aqui no Brasil, que está localizado lá em Piracicaba. Não é a única, nós temos 70 anos, né, falando um pouco da empresa.
70 anos no Brasil. Começamos aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, e ainda não como manufatura, mas prestando suporte, né, aos nossos clientes. E depois de alguns poucos anos, nós tivemos a primeira manufatura aqui também, ainda na cidade de São Paulo. E de lá para cá, a história, ela, vamos dizer, nesses 70 anos aí, foram sempre movimentos de, mesmo em ciclos de baixa, mas sempre movimento da Caterpillar crescendo nos diversos segmentos. Então hoje nós temos o setor de máquina, né, representados aí na parte de industrial, com essas duas fábricas, uma em Piracicaba e uma em Campo Largo, no estado do Paraná. Mas a Caterpillar tem outras unidades de manufatura, temos motores em Curitiba, temos geradores também em Piracicaba, centros de distribuição que também fica em Piracicaba, componentes que são fabricados para as nossas máquinas, produtos remanufaturados também em Piracicaba, e uma fábrica de locomotiva em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Então, isso na parte de manufatura, mas nós temos diversos outros segmentos, né? Só dando um retrato do que era a Caterpillar lá atrás, quando nasceu, prestando suporte para os nossos clientes, o quanto que a gente evoluiu de lá para cá nesses 70 anos. Então são movimentos de crescimento e movimentos de transformação. Então, como carreira, 25 anos atrás, né, mesmo se eu estivesse trabalhando hoje na área de compras, né, não seria o mesmo Carlos lá de 25 anos atrás, porque a empresa também se transformou. Né? Que legal, ouvir essa experiência é muito interessante, Carlos. E aqui eu queria, você fez menção a uma experiência sua na Caterpillar, e que, para mim, o grande valor da nossa indústria está em um dos trabalhos que você fez, que foi desenvolvimento de fornecedores, que foi na área de compras e desenvolvimento de fornecedores. Penso que uma indústria que quer ser uma indústria de verdade no Brasil, ela tem que acreditar e tem que contribuir com o desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Mas o maior valor que a indústria tem é desenvolver pessoas, formação e a cadeia de suprimentos. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência à frente desse trabalho, como é que foi, quais são os grandes desafios que este setor, o setor de máquinas, tem e que você enfrentou na Caterpillar, tanto os desafios quanto as grandes celebrações e oportunidades no desenvolvimento de fornecedores. Porque quando você acorda e quando você vai dormir, você fala, poxa, eu consegui contribuir para o país com empregos, com formação. Então eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência em relação a fornecedores e desenvolvimento da cadeia de suprimentos de uma forma geral. Não, certamente. Quando a gente fala do crescimento da Caterpillar, e aqui no Brasil também, lá fora, não dá para a gente falar só da Caterpillar ou da manufatura, né? Não adianta você ter só um elo forte, né, na cadeia como um todo. Reforço a questão de duas pontas aqui. Primeiro, é a parte da cadeia nossa de fornecimento forte. Então, nós temos sim, ao longo do tempo, eu trabalhei durante uma época na parte de desenvolvimento de fornecedores, e nós temos fornecedores que estão a longa data também trabalhando com a Caterpillar, e que também trabalham com outras empresas do setor, né? Mas que vieram também na mesma linha de progresso contínuo, ou seja, desenvolvendo a sua tecnologia, desenvolvendo o seu pessoal, né, as pessoas que trabalham dentro da rede de fornecedores. A Caterpillar ela tem uma área muito, muito intensa, com muito foco na nossa cadeia de fornecedor e também no trabalho junto aos revendedores da Caterpillar que estão na outra frente. Então, a gente trabalha, vamos dizer, nessas duas pontas de uma maneira muito intencional. Então, o que a gente fala em desenvolvimento interno é o que a gente também trabalha junto com os nossos fornecedores e também com os nossos revendedores. Maior tecnologia, maior produtividade, maior crescimento, ou seja, está preparado antes da necessidade dela aparecer. Ou seja, a gente ficar como cadeia, de ponta a ponta, a gente conseguir estar preparado para antes mesmo da demanda aparecer. Acho que essa tem sido um histórico nosso e também tem sido dos nossos fornecedores. De longa data, e à medida que a gente cresce como indústria, a gente também cresce na nossa rede de fornecedores, né? Então, tem espaço para todo mundo
Então, antes a gente trabalhava com um número X de fornecedores. À medida que o seu negócio cresce, você começa também a expandir a sua rede de fornecedores. E a gente faz isso de uma maneira muito participativa. Quando eu digo participativa, é de colaboração de fato com a nossa rede de fornecedores. Nós não, da mesma maneira como nós não queremos na nossa indústria de que as decisões sejam feitas com base somente em um fator, o preço, né, ou uma condição específica, a gente também tem na nossa base de fornecedores a mesma tratativa. A gente quer enxergar o fornecedor, né, com a mesma eficiência, que faz parte do sucesso da Caterpillar, também como os nossos revendedores. Né? Quão forte tiveram os nossos revendedores, mais forte vão estar aí o suporte ao nosso cliente, né, a parte final lá no suporte ao cliente. O Brasil tem passado e tem atravessado momentos muito importantes que vão definir muitas coisas para o futuro. Então, nós temos, do ponto de vista regulatório, nós tivemos o programa Mover, nós tivemos também o Marco das Garantias, que foi um outro avanço muito importante, a reforma tributária, um pouco antes nós tivemos a reforma previdenciária, a reforma trabalhista. Desses 25 anos, como você vê o momento do Brasil e o que você espera como futuro? Qual que é a sua visão de país para os próximos anos? Minha visão ela é muito otimista ou progressista, vamos dizer assim. Quando a gente olha, né, para o nosso setor, nós não estaríamos aqui no Brasil há 70 anos investindo aqui, vamos dizer, na manufatura, na tecnologia, nas nossas pessoas aqui, se a gente não acreditasse no desenvolvimento contínuo do Brasil. O Brasil tem progredido. E a gente olha, quando eu falo progredido, em todas as áreas. No segmento onde a gente atua, a gente vê importantes, além de marcos, né, mas a gente vê o Brasil ele evoluindo. Né? Se a velocidade ela é a mesma, ou ela é a mesma do que nós temos em outras regiões, aí a gente pode questionar. Mas eu, ainda assim, mesmo que a velocidade seja menor, eu ainda vejo com um cenário muito positivo. Significa que a oportunidade é maior aqui no Brasil, no setor onde a gente atua. Então, quando a gente olha, por exemplo, do que nós temos como oportunidade aqui em todo o setor de infraestrutura, e nós podemos aqui falar de todas as áreas, de saneamento básico, de estradas, rodovia, infraestrutura, a gente pode levantar os números e falar um país com dimensões continentais e tão preparado como está o Brasil, né, em todos os segmentos aqui, nós temos condição de fechar esse gap para a gente ter um país com a velocidade, de desenvolvimento maior. E essa continua sendo a aposta, isso vai acontecer. Não que o Brasil seja um país do futuro, eu acho que o Brasil ele tem evoluído. Então, ao longo desses 25 anos, né, dentro da Caterpillar, atuando aqui no Brasil, a gente vê que, na realidade, o Brasil tem mudado. O Brasil tem mudado para melhor. Temos maiores oportunidades? Temos. Lógico que temos oportunidades. Até porque, se a gente avaliar o que acontece em outras regiões do mundo, acho que a gente também tem lições aprendidas, né? Ou seja, aquilo que a gente pode espelhar do que acontece lá fora e trazer como oportunidade para cá, tirar do papel e trazer para a realidade. E aí é um esforço conjunto. É a indústria, é o governo, é a academia, é a comunidade em geral, a sociedade, que é aí onde que a gente consegue crescer, né, como um país. Vamos dizer, a mensagem é muito, muito otimista, muito positiva do quanto que a gente ainda tem para crescer aqui no Brasil. Quando a gente fala de futuro e competitividade, nós temos dois tipos de competitividade. Uma competitividade de produção e uma outra competitividade quando analisamos os nossos produtos. O Brasil hoje, ele deixa a desejar quando se compara a qualidade de um produto fabricado no Brasil e um produto fabricado nos principais países do mundo. O Brasil alcançou um nível de maturidade, de tecnologia que seja compatível com os principais países. Isso é uma pergunta em relação a produtos e o outro em relação à competitividade na produção. Produtos não estamos para trás, nós estamos hoje capacitados, nós produzimos aqui os produtos com a mesma qualidade, produtos de classe mundial vendidos, comercializados em todos os lugares no mundo.
O retrato disso que eu vou dar é um exemplo da Caterpillar, mas reflete também em várias outras empresas do setor. Citando o nosso caso, Caterpillar, temos aqui em Piracicaba a única fábrica que a gente produz uma gama diferente de produtos que não acontece em nenhuma outra fábrica da corporação. Ou seja, a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue fazer que os mesmos produtos que são comercializados no Brasil e o mesmo produto é comercializado lá fora. Exportação a partir do Brasil nos mercados mais exigentes, vamos dizer assim. Então, em produto, nada. Na realidade, o nível de tecnologia, o nível de qualidade que nós temos aqui no Brasil, ele está no mesmo patamar das outras indústrias ao longo do mundo. Nós não perdemos em nada, não temos nenhum gap a fechar. Talvez lá no passado isso existiu, vou dizer que sim, mas nós trabalhamos para trazer todo o investimento, e aí eu falo investimento em todas as frentes, desde a capacitação do nosso pessoal, equipamento, manufatura e produto, tecnologia do produto. Então hoje nós não temos gap. Na parte de competitividade da indústria aqui, nós temos sim uma oportunidade, mas eu não vejo hoje como uma oportunidade sendo da organização ou dentro da manufatura da indústria. O que a gente sabe, a gente tem números que mostram e comprovam isso, que tudo aquilo do que a gente tem, a gente fala, né, é um todo, não adianta ser só um elo, né, na cadeia, mas tudo que a gente tem, tanto com relação à parte de infraestrutura como um todo aqui no Brasil, processos aqui no Brasil, rede de fornecedores aqui no Brasil, distribuição, né, logística, celeridade na liberação de documentos, né, a parte tributária, nós estamos, né, para fazer uma mudança agora também, tudo isso afeta diretamente a indústria. Então, se eu tenho um determinado material em que, ao invés de ele ser liberado num porto, eu tenho uma importação de determinado produto, porque eventualmente eu não tenho a tecnologia aqui no Brasil, citando como exemplo, e eu preciso fazer essa importação. Então, em outras regiões eu tenho uma celeridade nesse processo, ninguém passa, vamos dizer, vai liberar o equipamento ou material, né, simplesmente porque está querendo passar direto. Não, mas existe uma análise prévia, existe tecnologia, existe inteligência colocada e aplicada para que as empresas que são mais confiáveis, elas passam a ter, né, uma liberação praticamente automática. E a celeridade do que isso acontece, se você passa a ter um tempo de liberação maior, a fábrica está aguardando, né? Nós estamos com o nosso pessoal lá aguardando, né, a peça, o equipamento. Então, traduzindo, isso é ineficiência, né, para a indústria. Então, nesse aspecto, acho que aqui no Brasil nós temos oportunidades de melhorar tanto a logística interna quanto a logística de distribuição, e aí no seu mais amplo, né, falando de comércio exterior, tanto importação quanto na exportação. Nós temos condições, a Caterpillar é uma das indústrias, então nós não devemos para ninguém, para efeito daquilo que a gente faz e tem a qualidade do que a gente produzido no Brasil. Nós precisamos, vamos dizer assim, né, olhar a capacidade nossa de exportação com uma lente diferente. Nós temos condição de exportar e nós temos uma série de oportunidades que aí, quando a gente compara com outros países, a gente tem não vimos tanto um fomento à exportação quanto nós deveríamos ter. E aí isso daí acaba jogando dentro da nossa competitividade interna. Exportação de resíduos tributários são questões que realmente precisamos enfrentar e com muita velocidade. O Perfeito. custo Brasil, o custo burocracia, você está corretíssimo na sua avaliação. Carlos Alexandre, muito obrigado por toda a conversa enriquecedora, foi ótimo bater esse papo com você. E para você que nos acompanha, não deixe de seguir o AnfáviaCast no YouTube e no Spotify para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos e colegas interessados no setor automotivo e na economia do Brasil. Até a próxima. Muito obrigado, Márcio. Prazer. Muito obrigado.